Olá, doçurinhas e doçurinhos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje eu resolvi trazer para vocês um pouquinho diferente, que não é necessariamente uma receita. Hoje nós vamos falar um pouquinho do chantilly e os pontos que a gente tem aqui, o ponto correto do chantilly e o que a gente pode fazer caso a gente passe do ponto e perca o chantilly. Muita calma nessa hora que nem tudo está perdido. Às vezes eu vejo muita gente comentando por aí que tem dificuldade em acertar o ponto do chantilly. Ou que ele fica muito mole, ou que ele fica muito duro, ou que passa e perdeu todo o seu creme de leite fresco. Mas não se preocupe que sempre tem uma solução. E hoje a gente vai mostrar aqui os pontos do chantilly, porque ele pode ter vários, e quais as funções de cada um deles. Tudo que a gente vai precisar para hoje será creme de leite fresco e uma batedeira para a gente chegar no ponto. O primeiro pulo do gato para você acertar no seu chantilly é sempre garantir que o seu creme de leite esteja sempre muito gelado. Então aqui, para a gente garantir, eu sempre coloco ele uns 10 minutos no congelador antes de iniciar a bater. Assim eu garanto, me certifico de que ele vai estar na temperatura correta. Ele estando gelado, ele vai te garantir chegar no ponto que a gente precisa e formar aqueles picos firmes que é muito característico do chantilly. Aqui nós vamos começar a bater o nosso creme de leite fresco e ele demora um pouquinho para ir tomando forma e crescendo de volume. Conforme a gente vai batendo, ele vai crescendo o volume dele e isso nada mais é do que a gordura se solidificando e tendo a incorporação de ar nela. O chantilly ele fica bem volumoso por conta dessa incorporação de ar, dessas bolhas de ar que vai se formando. Esse daqui é o nosso primeiro ponto do chantilly, que a gente chama de ponto fouetté. Ele ainda não chegou no ponto de picos firmes, então ele fica assim um pouco mais molinho. É um ponto ideal para quando a gente vai precisar fazer alguma outra preparação com o chantilly, como por exemplo uma mousse. Porque normalmente na mousse a gente vai precisar mexer o chantilly com alguma outra preparação. Então, para ele não talhar enquanto a gente faz essa mistura, a gente deixa ele nesse ponto mais molinho, porque na hora de misturar ele vai chegar no ponto correto. Esse ponto aqui é o ponto correto do chantilly. Ele tá quase talhando, se vocês conseguirem ver aqui, ó, as gordurinhas aqui, ó. Dá para ver que se bater um pouco mais ele vai talhar. Esse é o ponto de pico firme, onde se você puxar para cima, ó, ele faz esses picos. Esse é o ponto correto para quando a gente vai usar ele em cima de alguma sobremesa, para cobrir algum bolo. Ele tá no ponto correto. Apesar dele não ser a cobertura que eu mais indico para cobrir bolos, porque ele não tem uma estabilidade muito boa, ele é muito saboroso e ele fica muito bonito em cima das sobremesas. Esse é o ponto do chantilly de picos firmes. Ah, Isa, mas eu bati o meu chantilly, ele passou do ponto, ele talhou, e agora o que eu faço? Bom, caso a gente passe o ponto do chantilly, infelizmente a gente não consegue reverter este processo e a gente não consegue voltar ele o ponto para você poder utilizar ele como chantilly. Mas, como eu disse no início do vídeo, nem tudo está perdido. E para você não pegar essa bacia toda de chantilly, jogar fora e perder o creme de leite, que é um produto um pouco caro, eu entendo, a gente pode continuar batendo ele aqui, que a gente vai transformar ele em um outro produto. Vamos conferir? Aqui nós ainda estamos batendo e a gente ainda consegue usar ele como chantilly. Porém, ele já tem essa textura um pouco mais que a gente consegue ver já a gordura aqui muito presente, aqui mais soltinha. Bom, aqui nós chegamos no ponto onde eu queria. Aqui a gordura se separou totalmente do líquido. E isso daqui que vocês estão vendo aqui, ó, que tá mais firminho, é a nossa manteiga. E esse líquido que está aqui embaixo é o nosso lentelho. Esse lentelho é a parte muito ácida presente em todos os leites que nós temos. E ele é o nosso famoso buttermilk, que inclusive já utilizamos numa receita aqui no nosso cupcake de chocolate. Naquela receita nós fizemos um buttermilk fake.
esse daqui é o que de fato a gente encontra no leite. Agora nós vamos transformar isso daqui de fato na nossa manteiga. Primeiro a gente precisa separar o líquido aqui da manteiga. Então eu vou despejar isso daqui aqui. Nós vamos passar pela peneira, o líquido vai cair aqui dentro e nós vamos ficar com a manteiga aqui em cima. Mas para garantir que ela vai ficar bem sequinha e que a gente tirou todo o líquido dela, eu vou passar a manteiga que está aqui na peneira para o nosso pano e a gente vai apertar assim bastante para sair todo o líquido e ficar só a manteiga. Então é isso, pessoal, aqui está nossos 2 potinhos daquilo que a gente conseguiu tirar do nosso creme de leite. O lentelho a gente pode congelar em pequenas porções para a gente utilizar quando for fazer bolos. Normalmente é mais utilizado nos bolos de chocolate ou no Red Velvet. E a manteiguinha, sejam felizes para comer com o seu pãozinho, que eu tenho certeza que hoje eu vou ser muito. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e deixar o seu like.